Aprenda a caminhar no ritmo que é melhor para a sua realidade. A dopamina de hoje é uma instrução de Deus para que você possa aprender a discernir o que é para você e o que é para os outros. Abre o seu coração e deixe o Senhor falar com você hoje. Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda à nossa dopamina do dia. Você está preparada para mais um momento onde a palavra do Senhor é o nosso alimento diário? Que bênção poder começar esse dia aqui junto com você. Você que já chegou aqui, comenta, compartilha, encaminha esse vídeo para suas amigas para que mais pessoas sejam alcançadas e impactadas com essa palavra tão poderosa. E antes, é claro, eu não posso deixar de te convidar a fazer parte da nossa família. Já se inscreva aqui no nosso canal, habilita o sino de notificações para que você não fique de fora da nossa programação. De segunda a sexta-feira, nós temos o nosso devocional aqui diário, que são as nossas dopaminas, às 7 horas da manhã. E aos sábados, às 10 horas, nós temos o ponto de acesso. E agora temos uma nova programação inaugurada ontem, então você que participou já sabe que é o nosso Destemidas Podcast, que acontece toda segunda-feira às 20 horas. E ontem foi maravilhoso, tivemos aqui conquistadoras incríveis participando junto com a gente. A nossa convidada especial, mais do que especial para mim, a minha mãe, foi a nossa primeira convidada, onde ela pôde compartilhar parte do seu testemunho, que me envolve também nessa história, né? Afinal, o testemunho dos nossos pais também são os nossos testemunhos. E se hoje eu estou aqui, se hoje eu vivo esse propósito, é porque esta mulher, ela não desistiu da família. E se você quer ser inspirado pela história real de uma mulher, que assim como você, assim como eu, decidiu crer no Senhor, eu convido você a assistir, você que não pôde participar. É só depois você ir lá na playlist que nós temos aqui do nosso Destemidas Podcast para você assistir e também aproveitar e compartilhar para mais pessoas. E olha, gente, vocês viram que lá a gente falou que tá saindo aí um livro inspirado na história dela. Então preparem o coração de vocês, porque esse livro vai ser poderoso e vai ser lindo. Mas até lá você pode adquirir outros livros nossos que nós temos já disponíveis, que é o Marcas da Sabedoria, o Devocional de Provérbios e o Despertar Espiritual. E além disso, tem outros livros que já estão disponíveis também para você ter acesso a todos eles. É só você ir no link aqui na descrição ou também nos comentários, nós vamos deixar fixado para você também abençoar o nosso trabalho, o nosso ministério. Eu falo assim, que são as surpresas de Deus, né? Eu nunca na vida imaginei que um dia eu escreveria um livro. Logo eu, que não gostava de ler, não gostava de escrever, e hoje, né, eu leio tanto a palavra de Deus, leio tantas coisas e ainda escrevo livros, né? É coisa que Deus faz que nos surpreende em todos os momentos. Então, conto com você. Faça parte e apoie esses projetos que têm crescido a cada dia e ganhado força graças ao seu apoio. Agora vamos juntas mergulhar na palavra do Senhor, porque o que mais importa aqui nas nossas dopaminas é o momento da palavra de Deus. Então pega a sua Bíblia aí, abre em Gênesis, no capítulo 33, olha eu falando errado. Capítulo 33, e nós vamos ler um texto que está do versículo 12 ao 20. Então, você que tem aí a sua Bíblia, acompanhe junto comigo. Eu vou ler nesta versão aqui a mensagem. É uma linguagem contemporânea, tá? Um pouco diferente da linguagem padrão, NVI, NTLH, enfim, mas dá para você compreender o contexto. Mas eu quero ler nesta versão, porque aqui tem algumas palavras, algumas maneiras que estão escritas aqui que podem expandir mais o nosso conhecimento para o devocional de hoje. Então vamos ler juntas o que a palavra do Senhor diz. A partir do verso 12 em diante diz assim: Esaú propôs: vamos começar juntos a viagem, eu irei à frente. Mas Jacó respondeu: meu senhor, pode ver que meus filhos são frágeis e o rebanho tem suas crias para amamentar, o que exige um ritmo lento na viagem. Se eu exigir muito deles, mesmo que por um dia só, posso perdê-los. Assim, meu senhor, siga na frente do seu servo, enquanto vou com calma, no ritmo dos meus rebanhos e filhos, e me encontrarei com você em Seir. Bom, vemos aqui um texto onde há um diálogo entre dois irmãos que estavam há anos sem se ver. Nós que conhecemos um pouco da história, vamos saber que Esaú era o irmão mais velho de Jacó. Jacó e Esaú, eles tiveram um problema familiar, né? Onde Esaú,
ele acabou perdendo a primogenitura para Jacó. E Jacó, ele simplesmente fugiu depois de pegar a primogenitura de Esaú para que ele não pudesse se encontrar com o irmão, porque o irmão estava furioso com ele. Depois, passado um tempo, Esaú e Jacó se encontram, que é justamente aqui neste capítulo. Nós temos outras dopaminas que eu falo, por que esse encontro aconteceu. Você está super convidada a maratonar aqui, a fazer um Stefflix e deixar o Senhor falar com você através de outros capítulos dessa história. Mas eu não quero me prolongar, eu quero ir para esse momento específico onde tem esse diálogo de Esaú e Jacó. Após eles se encontrarem, fazerem as pazes, terem esse tempo ali, né, de reconciliação, Esaú, animado, empolgado, porque agora ele e o irmão fizeram as pazes, estavam juntos, ele propõe que ambos voltem, né, e prossigam viagem até a cidade que eles precisavam ir. Porém, Jacó, neste momento, ele traz uma resposta que me chamou muita atenção. E foi daí que nasceu essa nossa dopamina. Quando eu li essa passagem, o Senhor falou muito forte ao meu coração com essa fala de Jacó. Jacó, ele responde a seu irmão que ele não poderia prosseguir viagem junto com Esaú, com o ritmo que Esaú iria, porque isso prejudicaria não somente os seus filhos, mas também o seu rebanho, porque ele não estava sozinho. Agora ele estava com a família, ele tinha crianças, tinha um rebanho, tinha as crias do seu gado, né, do seu rebanho que estava ali com ele. Então, se ele fosse na mesma velocidade, ou exigisse, a mesma velocidade que Esaú teria com o seu povo ali, com o pessoal que estava com ele, isso poderia prejudicar, né, fazê-los cansarem, ou até mesmo não aguentar a viagem e se perderem aí no meio do caminho. Então, Jacó, de maneira sábia e também sensata, ele se posiciona com o seu irmão dizendo assim: olha, não dá para eu ir com você, não dá para eu seguir no mesmo ritmo que você, então vamos fazer um combinado? Vá na frente, pode ir, a gente se encontra lá, eu vou seguir aqui o ritmo que é necessário para a minha família. E é muito interessante, quando eu li esse texto, me chamou muita atenção esse posicionamento de Jacó. Porque vamos pensar, vamos trazer um pouco do contexto, e eu gosto de pensar um pouco fora da caixa, refletir, trazer essa história para um contexto real, aplicável, né, para a nossa vida. Eu me pus nessa posição de Jacó, e eu, como uma boa sanguínea, entendendo um pouco de temperamento, você vai compreender. Eu vi o quanto é difícil a gente se posicionar desta forma, principalmente com pessoas que a gente ama. Porque Esaú estava muito empolgado com a reconciliação. E ele faz um convite e você percebe que ele está animado. Vamos juntos, vamos voltar juntos, vamos prosseguir viagem juntos, vamos unir forças, vamos andar juntos. Então você vê Esaú animado para estar junto com o seu irmão. E Jacó também estava animado. Só que Jacó, ele não deixou a euforia ou a empolgação do encontro falar mais alto. Ele trouxe algo que é muito importante, a sensatez. E ele não deixou com que o emocional ali gritasse naquele momento. Mesmo que seu irmão quisesse prosseguir viagem junto, fosse algo agradável, Esaú, ele não estava vendo ali a realidade de Jacó. Ele só queria estar junto com o irmão. Mas Jacó precisou olhar a sua própria realidade e perceber que o ritmo que Esaú seguiria de viagem é totalmente diferente do ritmo que ele precisava seguir. E ele preferiu priorizar aquilo que era melhor para a casa dele, para a família dele, do que simplesmente querer agradar o irmão só porque agora eles tinham se reconciliado. E como eu falei, eu me pus no lugar e eu falei, gente, olha só, né? Quantas vezes eu, Stephanie, não analisei o melhor cenário para mim, ou para minha família, ou para o contexto que eu precisava fazer ou viver, mas eu acabei aceitando propostas, seguindo o caminho ou o ritmo de outras pessoas naquilo que elas queriam fazer, só para não me indispor com as outras pessoas. Isso já aconteceu com você? De você acabar se comprometendo, acabar aceitando, acabar fazendo coisas que não deveria aceitar ou fazer ou se comprometer, porque isso prejudicaria você. Mas por não conseguir discernir o que realmente é para você e o que é para o outro, você acabou aceitando, se comprometendo ou fazendo e no final não foi agradável. No final acabou gerando mais
confusão ou até desentendimento e até uma decepção da sua parte do que foi realmente algo abençoador. Mas quando eu olhei para esse cenário, eu falei, nossa, como Jacó, ele foi sábio, né? Ele não desrespeitou o irmão, ele não demonstrou que menosprezava a ideia do irmão deles voltarem juntos, mas ele precisou ser verdadeiro com o irmão e reconhecer que o ritmo do irmão dele era um e o dele era outro. E isso nós podemos aplicar para muitas coisas na nossa vida, né? Muitas vezes nós não temos resultados que são bons nas nossas vidas porque nós estamos nos comparando, ou melhor, estamos seguindo o passo de outras pessoas que não têm a mesma realidade que a nossa. E a gente se exige para ser igual ao outro quando nós deveríamos analisar quem realmente nós somos e o que nós precisamos. Então me chama a atenção essa história porque eu pude ver Jacó sendo sábio aqui no posicionamento. Ele não menosprezou a ideia do irmão, ele não rejeitou o desejo do irmão de estar junto com ele, mas ele precisou se posicionar. Agora pensa comigo, logo depois de uma reconciliação, né? Porque se você ler alguns versos antes, você vai ver que eles se reconciliaram neste capítulo. Então foi justamente no mesmo momento que eles se reconciliaram, o irmão vem com uma proposta e ele poderia ficar meio sem graça de falar, não, mas eu acabei de fazer as pazes com meu irmão e agora, né? Será que ele vai entender que eu não vou voltar com ele, não é porque eu não quero, mas é porque eu tenho outra realidade? Mas ele não ficou preso no medo, ele se posicionou. E o resultado é que Esaú concorda, Esaú fala, tudo bem, pode seguir viagem e tá tudo certo. Eles se resolvem ali, ambos seguem viagem, Jacó consegue chegar onde ele precisava, constrói um altar, inclusive no final desse capítulo você vai ver que Jacó constrói um altar ao chegar onde ele precisava chegar e ali ele se estabelece com sua família debaixo de bênção. E é isso que nós precisamos entender, conquistadoras. Há muitas coisas que nós não estamos vivendo realmente aquilo que Deus tem para nós, porque nós estamos demais assim aceitando propostas, nós estamos realmente muitas vezes nos comparando, nos balizando ou até mesmo seguindo o ritmo que é para outras pessoas e não para nós. E isso impede com que a gente viva a nossa própria história, o nosso próprio propósito, ou que a gente experimente aquilo que é para nós e não para o outro. Então quero te fazer refletir hoje nesta manhã. Deus nos deu essa palavra, Ele nos trouxe essa instrução para a gente analisar duas coisas. A primeira coisa, nem todo mundo que a gente ama ou nem todo mundo que a gente quer perto de nós vai ter a mesma realidade que a gente, ou vai estar no mesmo ritmo ou na mesma visão que a gente. E nós precisamos saber disso. Nós precisamos entender que não é porque a gente ama a pessoa, não é porque a gente quer aquela pessoa perto, não é porque a gente tem aquele amigo, aquele parente, aquela pessoa que a gente considera de coração, que a gente precisa estar no mesmo ritmo ou fazendo as mesmas coisas com aquela pessoa. Nem sempre aquelas pessoas que a gente quer que esteja perto de nós ou ande conosco vão ser as pessoas ideais e as adequadas para andarem com a gente. Pasme, isso é real. E eu pude perceber isso na minha vida também. Ao longo da minha jornada, a gente vai aprendendo, a gente vai discernindo que às vezes você está forçando, né, algumas coisas, de tentar andar no ritmo da outra pessoa, quando na verdade a pessoa está com uma outra visão, está com outro ritmo, está com uma outra proposta. E aí você precisa entender que há situações que a gente precisa, de fato, aprender a seguir o nosso ritmo e deixar claro para outra pessoa. Entenda uma coisa, aqui, Jacó, ele foi leal à família e não aos de fora. Entenda uma coisa, né? Tem muita gente que não consegue discernir essa separação entre parente e família. Família são aqueles que moram na mesma casa que você. São aqueles que foram constituídos a partir de uma união que veio através da sua história. Então, quando você mora com seu pai, com sua mãe, você está dentro de uma família. E aquela ali é a sua família. Mas a partir do momento que você se casa, que você vai constituir uma família com outra pessoa, agora aquela ali é a sua família. Pai, mãe, irmãos que ficam em outra casa são parentes. Eles não são família. Parece difícil a gente perceber isso, mas é a verdade. E existem muitas pessoas que estão no núcleo familiar querendo conviver com parentes. E isso muitas vezes atrapalha o ritmo do que Deus tem para sua família. Preste atenção, Jacó,
ele estava ali com a família dele, com as suas esposas, com seus filhos. Eles estavam seguindo viagem no ritmo que era para aquela família. Porém, Esaú entra nessa história, a partir daquele momento, não como família, mas como um parente. E agora, Jacó ele precisa separar as coisas. Olha, que bom, fiz as pazes com meu irmão, agora estamos juntos, mas assim, a minha prioridade ainda é a minha família. Parente, irmão, aqueles que não estão na mesma casa que eu, são importantes, mas é mais importante a minha família. Então, conquistador, eu não sei hoje como que você convive em relação a isso, família, parente, mas você precisa aprender a separar algumas coisas. Existem muitas pessoas que não estão vivendo o propósito da família delas porque elas estão presas às responsabilidades ou ao ritmo dos parentes. Entenda o que eu estou falando, eu não estou dizendo para você abandonar, deixar de lado pai, mãe, deixar de lado irmãos, não é isso. Mas eu estou dizendo que quando você não prioriza o cuidar da sua família para poder agradar os demais, você está negligenciando o seu primeiro ministério, que é a sua família. E Jacó, aqui ele demonstra que ele estava priorizando o cuidar da família dele. Então você percebe que, olha, eu não posso seguir viagem com você, meu irmão, porque eu preciso ter atenção ao que a minha família precisa. Eu preciso estar atento à necessidade da minha casa. E a minha casa não está no mesmo ritmo que você. Por mais que eu te ame, por mais que você seja o meu irmão, é assim, a minha família agora é minha prioridade. E ele não fez aquilo que iria prejudicar a sua própria família. Você está entendendo? Então, cuidado com muitas vezes aquilo que você vai aceitando para a sua família, que pode prejudicar só para agradar os de fora. Cuidado, porque isso é um grande perigo. Você pode estar negligenciando aqueles que Deus colocou sob sua responsabilidade só para não ficar feio ou não ficar indisposta com as outras pessoas. Então essa é a primeira lição. Tenha atenção e zele pela sua família. A segunda lição que nós podemos extrair, e para mim aqui é poderosa, é que você também precisa entender que não adianta você forçar a realidade que não é para você. Existem coisas que às vezes a gente quer forçar. A gente vê o outro fazendo, a gente fala, não, eu preciso também. Eu preciso fazer isso. Porque se fulano conseguiu, eu também consigo. Se fulano pode, eu também posso. Porque ele também é filho de Deus, eu também sou filho de Deus. Então a gente acaba meio que comparando a vida do outro com a nossa e a gente quer viver o que o outro está vivendo. Mas a gente esquece que o que Deus tem para o outro é diferente do que Deus tem para você. Então, muitas pessoas hoje não estão vivendo aquilo que Deus realmente tem para elas porque elas estão forçando realidades que não combinam com elas. Então, quantas pessoas vão lá, se casam, aí elas querem continuar vivendo a vida de solteira porque vê o fulano lá fazendo as coisas e quer fazer igual o fulano. Ou porque compara o marido da amiga com o seu marido e fala assim, porque o marido da amiga faz isso, o meu marido tem que fazer também. Ou porque a casa da minha amiga é assim, a minha casa tem que ser assim também. Quantas vezes a gente compara a realidade de um com a nossa e a gente tenta forçar aquela realidade e a gente se frustra. Então Deus está te trazendo hoje para esta dopamina para que você entenda o seguinte. Enquanto você forçar a realidade do outro na sua vida, você não vai viver o que Deus tem para você. Jacó entendeu que a realidade e o ritmo do irmão era totalmente diferente da realidade do ritmo que era para ele. E não existe o certo e o errado aqui nessa história. O ritmo de Esaú era um, de Jacó era outro. E ponto. Deus tem propósito para os dois lados. O que você precisa entender é que não adianta você querer viver o seu propósito com Deus fazendo o que o outro faz. Porque o que o outro faz é para a vida dele, não é para a sua. Você pode se inspirar, você pode aprender com o outro, você pode ver o que o outro está fazendo, inclusive como base de inspiração para você. Mas você não pode ser igual. Você não pode querer fazer o que o outro faz, porque isso vai te frustrar. Porque não é a sua realidade. Não é o que Deus tem projetado para você. Então aprenda a se inspirar, mas a não copiar. É como eu estou fazendo agora com o Destemidas Podcast. A minha ideia é trazer mulheres de inspiração, para que você possa se inspirar com as histórias, mas você não pode projetar a história dela, daquela pessoa que está ali falando, para que seja a sua história. Mas você pode aprender com a outra pessoa. Então muitas pessoas hoje elas se sentem frustradas porque elas não estão se inspirando, elas estão querendo copiar a realidade do outro.
Elas estão querendo viver o que o outro vive. E isso é terrível, porque isso faz você não ter autenticidade. E o que mais Deus quer que a gente aprenda a ter é autenticidade, é sermos verdadeiros, é sermos reais, né, naquilo que é para nós e não naquilo que é para o outro. Deus não quer que você viva por aparência ou por imitação. Deus quer que você seja autêntica. Se até os nossos dedos, né, cada um tem uma digital diferente da outra, como que você vai viver igual ao outro? Não existe isso. Então, conquistadora, abra sua mente e comece a analisar se hoje você tem se inspirado ou tentado copiar realidades que não combinam com você. Então, hoje, essa dopamina é te fazer assim, pensar. Eu tenho realmente identificado qual é o meu ritmo? Eu sei de fato o que Deus tem para mim? Ou eu estou tentando viver a vida que é dos outros? Eu estou tentando forçar o que é dos outros? Eu tenho realmente valorizado e cuidado e zelado daquilo que Deus me deu? Ou eu estou tentando agradar somente os outros e negligenciado aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos? Então essas duas lições é para que você saia daqui refletindo. E se hoje você identificou que você tem sido negligente com sua família, que você tem falhado com a tua família para agradar os de fora, é hora de você consertar isso. E se você percebeu que você está tentando viver a vida dos outros e não a sua, também é hora de mudar isso. E eu quero te convidar a fazer uma oração comigo agora, abrindo o seu coração para Deus, para que Ele possa trabalhar nisso na sua vida. E a partir de hoje você possa ser posicionada como Jacó, dizer não se necessário e aprender a discernir qual é o ritmo que Deus tem para a sua vida. Vamos orar? Senhor, eu te louvo, eu te agradeço por essa palavra, onde o Senhor nos faz perceber que nós precisamos ter discernimento do que é para nós e do que é para o outro. A minha oração, Pai, é que essa conquistadora que está aí do outro lado, ouvindo esta palavra, ela possa aprender a olhar para a vida dela, para a realidade dela e a discernir o que o Senhor tem desejado operar na sua história. Senhor, se há alguém hoje que está presa, tentando fazer o que o outro faz, tentando viver a realidade do outro, desperta essa pessoa para que ela possa de fato mudar essa postura e viver o que o Senhor tem de fato projetado para a sua vida. Ajude-nos a viver no ritmo que o Senhor tem para nós e não que o Senhor tem para os outros. Assim eu oro e glorifico o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Conquistadoras, compartilhe essa palavra com mais pessoas. Vamos levar essa mensagem para que todas as pessoas possam compreender que estar no seu próprio ritmo é melhor do que seguir o ritmo dos outros. Que essa palavra frutifique no seu coração e eu te espero amanhã para mais uma dopamina do dia. Um grande beijo e tchau, tchau!